A gente fala agora dos impactos da reforma tributária. O Congresso Nacional aprovou, no final do ano passado, a tão aguardada reforma tributária, marcando um passo decisivo na modernização e simplificação do complexo sistema tributário brasileiro. Sobre o assunto, o Vinícius Mecenas tem mais informações. Olha, exatamente. Já estava prevista para acontecer essa reforma tributária que vai, portanto, ocorrer essa fase de transição entre 2026 até 2033 e que deve atingir principalmente os micro e pequenos empreendedores. E tudo que é novo normalmente costuma gerar essas preocupações. Quando a gente fala em relação a imposto, tributação, e é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado especialista na tributação, que é o Antônio Ibert, para a gente entender um pouco mais em relação a esse impacto, principalmente para esses micro e pequenos empreendedores que normalmente eu acho que estão preocupados com essas mudanças que estão por acontecer. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos que acompanham a gente pela TV Atalaia. Então, Vinícius, a reforma tributária ela vai impactar de maneira menos ostensiva as micro e pequenas empresas ou os microempreendedores individuais. Na verdade, a grande novidade que vai vir com a reforma tributária para esses pequenos negócios vai ser a possibilidade deles escolherem recolher por fora do Simples Nacional os novos tributos que estão sendo instituídos, tanto a CBS como o IBS. Os micro e pequenos empreendedores, as micro e pequenas empresas, elas poderão optar, de acordo, elas terão que fazer estudos tributários para identificar se isso vai fazer com que elas paguem menos ou mais impostos. Mas, em essência, não haverá uma alteração significativa para elas. Haverá uma alteração significativa em relação à repartição das receitas tributárias, porque o Simples Nacional ele reúne uma série de tributos. Então, com a nova criação, a gente vai ter uma reorganização na divisão das receitas, mas, em essência, não haverá grandes alterações. Os micro e pequenos empresários não têm que se preocupar, ficar de cabelo em pé, essencialmente, com a reforma tributária, não. Agora, nesse meio do caminho, vem a surgir o nano empreendedor. Eu queria que você explicasse um pouco mais em relação ao funcionalismo dele. E já está valendo? Já faz parte dessa reforma, desse novo regime? Isso. A lei complementar que instituiu a figura do nano empreendedor, ela já foi publicada no Diário Oficial da União, ela já está vigente, mas ainda não foi regulamentada. A figura do nano empreendedor, ela visa alcançar aquele pequeno empresário, aquela pessoa que desenvolve uma microatividade, que é aquela pessoa que tem uma atividade econômica cujas receitas se limitem a 50% do teto do MEI, ou seja, aquela pessoa que tem uma receita anual de até R$ 40.500 anual, que dá algo em torno inferior a R$ 4.000 mensais. Tá? Então, essas pessoas elas terão suas atividades isentas de impostos. Qual que é a orientação que você dá em todo esse processo? É um processo que é bastante demorado, Começa em 2026, acaba lá para 2033. Nesse processo, há alguma preocupação que esses empresários, não só os micro e pequenos empresários, mas toda a população, deva se preocupar, deva se munir, estar preparada? As pessoas, de modo geral, principalmente aqueles que têm atividades econômicas, os empresários, eles devem buscar informação. Eles devem buscar os seus contadores, os seus advogados, o SEBRAE e todas essas entidades que estão aí à disposição das pessoas para munir eles de informação, procurar os especialistas, os técnicos que podem ajudar a impulsionar os seus negócios. Antônio, muito obrigado pelas informações, tá bom? Eu volto aos estúdios.